EBD. Na aula de hoje nós estamos indo para a lição de número 6 já do nosso último trimestre do ano 2021, e hoje nós iremos estudar a respeito do seguinte tema: a promessa de um Redentor. Na aula anterior nós já estudamos a respeito da justiça de Deus, e nós percebemos que a justiça humana ela é totalmente deturpada em relação à justiça de Deus, e que o ser humano é um ser injusto, e Deus agora, ele em sua infinita justiça, ele captura, ele chama esse pecador para si, ele dá uma segunda chance para um pecador cheio de injustiça, e para isso ele preparou um Redentor. Ele fez a promessa do Redentor. Então nós iremos estudar a respeito deste assunto em nossa querida sala, que é adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E antes de iniciar a nossa lição, eu espero que de fato você tenha tido uma semana abençoada na presença do Criador, em que você exerceu e recebeu a justiça santa de Deus em sua vida de maneira não punitória, não julgadora, mas de maneira em que você está alinhado com a justiça de Deus e ganhou em intimidade. Que a sua semana tenha sido uma bênção na graça do Senhor. Então, vamos estudar a respeito do tema, a promessa de um Redentor. Convido você a já se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, dar like nesse vídeo e também compartilhar para que outras pessoas possam entender também, ou pelo menos pensar um pouco a respeito da promessa de um Redentor que foi e que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 43 é o nosso texto áureo, que diz assim: a estes dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome, ou seja, o Redentor que perdoa pecados. Isto é incrível. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis 3 e 15, depois nós iremos para Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Então vamos lá, Gênesis 3 e 15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência desta, e essa te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Agora vamos para Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então a promessa de um Redentor, de um Salvador, ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 5. Deus aí, ele fala que viria um Salvador para resgatar a humanidade que havia caído. Isso, a humanidade cai, e no momento que a humanidade cai, Deus já mostra assim: olha, eu tenho um plano já preparado desde antes da fundação, mesmo desde antes disso acontecer. Eu tenho um plano preparado para resgatar, para redimir, para salvar a humanidade, para salvar o homem caído. E esse plano ele pôs em ação em Jesus Cristo. Esse plano ele pôs em ação na pessoa do Salvador Jesus Cristo. A humanidade estava perfeitamente vivendo em união, em justiça, lá no Éden. Viviam tranquilamente a sua vida com Deus. Deus, em sua justiça, conversava com ele, vinha todas as tardes, segundo a Bíblia, segundo o próprio Gênesis,
conversava com ele e eles estavam sempre ali interagindo com o Senhor. Mas houve o dia que aconteceu toda aquela história que nós já ouvimos falar. Simplesmente, a mulher estava lá em um momento sozinha, aparece a serpente mostra para a mulher e fala: olha, mulher, tá vendo aquela árvore ali? E a mulher fala: sim, eu estou vendo. E a serpente fala: então, o que Deus falou daquela árvore mesmo? Bem, Deus falou que daquela árvore ali, ela não se deve comer o fruto dela. Eu posso comer de qualquer outra coisa que exista aqui no jardim, menos do fruto daquela árvore ali, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a mulher fala aquilo, a serpente astuta ali, representada, Satanás, representada pela serpente, simplesmente fala para a mulher o seguinte: olha, mulher, na verdade, Deus ele te proibiu de comer aquela fruta ali, não é porque ele simplesmente proibiu. A mulher falou, né? Estou contextualizando a situação: olha, mas Deus falou que se eu comer eu vou morrer. A serpente falou: que é isso, vai morrer nada. Na verdade, Deus ele não quer que você coma, porque você também vai conhecer o bem e o mal igual a Deus. Então você vai ser semelhante a Deus se você comer daquele fruto. E olha como aquela fruta é bonita. E olha como aquela fruta ela é bem vista. A mulher olha para a fruta, percebe que aquela fruta realmente é muito bonita, é apetitosa, desperta curiosidade para querer comer, ela vai e come. Quando ela come, ela deve ter achado uma delícia, ela foi lá para Adão também, ofereceu para Adão e Adão comeu. Ok, todo mundo comeu da fruta, mas o que acontece é que nesse momento eles perderam agora o senso de justiça plena com Deus, o senso de confiança com Deus, pois desobedeceram a Deus para dar ouvido a uma serpente. E aí à tarde o que acontece? Deus volta novamente para conversar com eles. Deus vem e chama Adão. E Adão simplesmente se esconde porque estava nu. Percebeu que estava nu porque agora ele já não era mais alguém inocente. Não estava vivendo aquela justiça da inocência. E ele se esconde. E Deus percebe que uma desgraça havia acontecido. O homem havia pecado no Jardim do Éden em um ambiente totalmente favorável à vontade de Deus. É uma coisa trágica. É triste sabermos que a humanidade ela simplesmente pecou por curiosidade, por desobediência. Então, a partir daquele momento, agora o homem ele tinha agora um destino certo, que era a morte. O homem agora vai morrer. Porque agora o homem ele vai ter tendências maldosas. Ele vai morrer. Mas diante desse panorama de caos, de desespero e de tristeza em que o homem se esconde de Deus, Deus fala: olha, vocês não deveriam falar isso. Deus joga uma sentença sobre eles pelo pecado que eles cometeram. Mesmo diante dessa situação adversa, desse caos, a justiça amorosa de Deus, sempre entenda isso, que a justiça de Deus ela é amorosa. E a justiça amorosa de Deus ela entra em ação. E quando ela entra em ação, ela traz uma luz no fim do túnel. E uma luz que não é o trem. É uma luz de esperança. É uma luz de que terá um Salvador para redimir aqueles que ainda assim, mesmo diante de toda a maldade humana, de toda a corrupção humana, ele irá querer seguir o farol, seguir aquela luz no fim do túnel e tentar chegar lá no final, tentar chegar do outro lado. E essa luz é a graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo na cruz. A graça de Deus, ela reluziu naquele jardim. Ela apareceu naquele jardim, nesse momento sombrio. Em vez de simplesmente destruir e matar o ser humano, Deus ele faz uma promessa de que o ser humano iria ter um Salvador. E esse Salvador iria esmagar a cabeça da serpente, de Satanás, aquele enganador que enganou Adão e Eva lá no jardim. E como se daria isso? Nasceria um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente, seria a revanche da criação. Não viria pelas mãos do próprio Deus, mas do seu Filho unigênito, Jesus Cristo.
Mas o que é o Redentor? Estamos falando sobre redenção. O que é o Redentor? É o indivíduo que torna a ficar na posse de uma pessoa ou coisa que havia sido vendida. Esse tipo de resgate era bastante comum na antiguidade em Israel. E a Bíblia narra várias vezes. Redentor é quando você tem um objeto e aquele objeto vai para outra pessoa. Depois você vai e resgata novamente aquele objeto para você. Entenda que um redentor é mais ou menos quando você toma emprestado um valor e como garantia daquele empréstimo você dá o seu carro. Olha, fique com o meu carro, me empreste tanto, quando eu te pagar de volta você me devolve o carro. O redentor é aquele que paga o valor e pega o carro de volta. Nós, quando pecamos, nós fomos para as mãos de Satanás, para a vida e a prática do pecado, e agora nós estávamos todos envolvidos em pecado, em injustiça. Jesus é aquele que veio, morreu por nós e pagou todas as nossas culpas. Nós deveríamos pagar pelos pecados que nós faríamos com a nossa própria vida, mas vem Jesus, sem nunca ter pecado, sem nunca ter errado, e morre por nós. Porque para a nossa morte ela ser válida pelo pecado que nós cometemos, nós precisaríamos ser justos e não pecar. Mas como que nós iríamos morrer por nós mesmos, sendo que somos pecadores, e a morte precisava ser de nós sem pecado? Mas se era morte sem pecado, eu cometi pecado. Então fica algo contraditório e era impossível. O homem não tinha capacidade, condições alguma de pagar isso. E aí veio Jesus, santo, lindo, maravilhoso, sem pecado algum. Tem uma vida de pregação e dedicação ao reino de Deus aqui na terra, de ministério para o Senhor, e morre por nós. O brilho no fim do túnel, ele aconteceu, ele apareceu e ele chama-se Jesus. Jesus é o brilho no fim do túnel. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil em sua vida e você não esteja enxergando este brilho no fim do túnel. Saiba que Jesus é aquele que resgata. Ele olha para você como um ser que ele está resgatando, que ele já resgatou, se você já o confessou como seu Salvador. O ser humano, quando ele peca no Jardim do Éden, ele agora ficou carente de um Redentor. A situação de Adão e Eva era muito complicada. A justiça de Deus exigia a morte deles. Vamos ver o que fala Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Aquele que pecar, morrerá. O filho que não leva a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ou seja, Adão e Eva precisariam morrer. Eles deveriam morrer, mas Deus já havia providenciado um plano muito maior que incluía a redenção, a salvação de seus filhos. Deus é lindo. Deus, ele sabia o que fazer. Deus, ele não foi pego de surpresa. Não pense que o que aconteceu no Jardim do Éden foi algo que Deus não planejou. Não, Deus, ele sabia que aquilo iria acontecer, mas Deus também sabia que eu e você estaríamos hoje aqui ouvindo a sua palavra e querendo salvação. E por amor a mim e a você, em sua onisciência, mesmo antes de eu e você conhecer ou ter nascido, Deus já preparou um plano para nos salvar, para nos colocar em suas mansões celestiais. Esse é o nosso Deus. Deus falou sobre o Redentor. Ele nasceria de uma virgem, de uma virgem em que ainda não tinha conhecido homem algum, inclusive o seu esposo. Depois, obviamente, a sua vida marital continuou, mas antes de Jesus nascer, não houve contato entre ela e seu esposo. Milhares de anos depois que aquela criança nasceu, que Jesus nasceu de Maria, milhares e milhares de anos, ainda assim, o Redentor continua resgatando as vidas. Eu e você somos frutos dessa redenção. Eu e você somos frutos desse Redentor. Não estaríamos aqui hoje falando do Evangelho, falando das Escrituras, se não fosse a redenção conquistada lá na cruz, que nos resgatou, que nos pegou e agora nos colocou diante de Deus. O mal sempre tentou destruir o ser humano,
mas Deus sempre foi, sempre é e sempre será poderoso para destruir as obras do diabo, as obras do inimigo. Os profetas, eles falaram a respeito do nascimento do nosso Redentor. Todo o nascimento de Jesus foi narrado nas Escrituras e aconteceu exatamente como está escrito. Nós temos vários e vários textos que atestam isso. Em Belém falaram sobre a estrela que brilharia por ocasião da chegada do Redentor. Números 24 e 17. Quem seria sua mãe também já estava escrito em Isaías 7,14. O lugar onde ele viveria, Isaías 9, 1 e 2, que seria a Galileia. Como seriam os seus modos, Isaías 42, do 1 ao 4. Seus milagres, Isaías 35, 5 e 6. E o seu ministério, Isaías 61, do 1 ao 3. Enfim, até como seria a sua sepultura e a sua morte, também está lá escrito em Isaías 53, 9. Ou seja, toda a vida de Jesus, a redenção, o plano da redenção humana, ela foi completamente pensada por Deus e garantida por Deus. Ela aconteceu, ela está acontecendo. Você e eu somos frutos da redenção divina. Você e eu somos frutos de Deus, frutos da morte de Cristo no Calvário. Por isso estamos hoje aqui com liberdade de falar: Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Que esta mensagem, que esta lição, ela possa penetrar em seu coração e você entenda que você tem um Salvador e o nome dele é Jesus e ele está com você todos os momentos. Que esta lição possa fazer com que você tenha esperança de dias melhores em sua vida, porque você tem o Redentor, aquele que te resgatou do pecado e que você venha ter uma vida mais santa diante de Deus. Aproveito para desejar que a sua semana seja uma bênção, que Deus esteja com você em todos os momentos e que grandes feitos aconteçam em sua vida para a glória do Criador. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.